Então voltamos aqui à resolução das questões da Olimpíada de Química. Vamos fazer hoje questões modalidade nível 2, hein? Aí veja, na última aula, gente, eu falei que essa questão aqui era uma questão da modalidade 1, mas a segunda questão eu já resolvi, mas é uma questão da modalidade 2, hein? Aqui, no caso, é a primeira questão, essa questão aqui. Deixa eu mostrar aqui a prova para vocês. A prova é dividida em 3 modalidades. Essa que vocês vão fazer próximo domingo é a primeira fase, né? Vai ter a modalidade 1, depois a modalidade 2, né? No mesmo horário, tudo no mesmo horário. E o pessoal do terceiro ano, modalidade 3. Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer essa questão aqui, ó. Essa aqui eu resolvi na última aula como se fosse modalidade 1, mas não interessa muito não. Interessa a resolução da questão. Eu vou fazer essa questão aqui, ó. Segunda questão. A tabela periódica eu vou botar lá porque é melhor, né? Deixa eu colocar aqui, pronto. A tabela periódica é considerada uma das grandes invenções humanas, comparadas com a descoberta da aspirina e da televisão. Para quem tem macete de fazer questão, às vezes esses textos eles mais atrapalham do que ajudam, tá ok? Você tem que fazer um tipo de uma leitura dinâmica. Então, este ano está de parabéns, onde está comemorando seus 150 anos. A tabela periódica no ano de 2019 está comemorando 150 anos. Acontece que em 1869 o químico russo Dmitry Mendeleev apresentou a primeira versão da tabela, organizando os elementos então conhecidos, cerca de 60, em uma forma bem parecida com a apresentação atual. Sobre o tema, julgue os itens a seguir. Então ele quer que a partir da tabela dos seus conhecimentos sobre tabela periódica, você julgue os itens a seguir, né? Então, aqui, como eu tenho mostrado, né, a questão não vai trazer a tabela periódica, né? Ou a prova não vai trazer a tabela periódica. Mas aqui eu vou dar uma explicação bem rápida para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui. Isso. Pronto. Ó, a tabela periódica ela está dividida em períodos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e famílias, né? Também conhecida como colunas. Atualmente o correto é você se referir a colunas. Aí você tem a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá ok? Veja, se um elemento, vou dar um elemento bem simples aqui, o sódio, né? Fazendo a distribuição eletrônica do sódio. O número atômico dele é 11. A gente vai fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele tem aqui é uma camada só, 2s2, 2p6, 3 camadas. Então ele vai estar no terceiro período, como ele está aqui, ó. Todos os elementos que estão aqui, ó, no mesmo período possuem a mesma quantidade de camadas eletrônicas, ó. O sódio, magnésio, o alumínio, o silício, o fósforo, o enxofre, o cloro e o argônio. Veja, o lítio nem precisa mais fazer, né? O lítio tem número atômico 3, aqui, ó. Então, se ele está no segundo período é porque ele tem o quê?
tem duas camadas, né? Assim como berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. E também, veja só, o hidrogênio, né? E o hélio. Bem simples. É bem simples. O hidrogênio e o hélio, ele só tem uma camada eletrônica, né? Então eles estão aqui, ó, na primeiro período. Então a gente pode dizer que atualmente existem os elementos que possuem até 7 camadas, né? O último elemento, ó, é esse nome estranho aqui, ó, o elemento com número atômico 118. O número atômico é isso aqui, ó, gente, esses valores inteiros. Então é o organossônio. A tabela periódica, ela também está organizada em ordem crescente dos números atômicos, hein? Número atômico é esse valor, a massa atômica é esse valor, com vírgula, 1,008. Então, número atômico, massa atômica. O número atômico organiza a tabela periódica em ordem crescente, do menor para o maior. Então, 1, 2, 3, 4, falei 3 aqui, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Então é assim que se organiza a tabela periódica, até o elemento 118, né? Que é o organossônio. Outra coisa, a maior parte dos elementos da tabela periódica são metais, tá ok? Então, a maior parte são metais. Uma pequena parte são não metais, né? Ou ametais. E essa parte aqui, ó, são os semimetais: boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio. E temos ainda os gases nobres, tá ok? Então, diante desse quadro, eu acredito eu que nós podemos já resolver essa questão aqui, né? Então, com os nossos conhecimentos de tabela periódica, podemos resolver, já inferir se é verdadeiro ou falso, né? Porque ele quer que você julgue os itens a seguir. A tabela periódica atual é organizada em ordem crescente das massas atômicas dos elementos. Olha, não é, hein? As massas atômicas não estão em ordem crescente. Você vai pegar alguns elementos aqui que é bem estranho, tá ok? Mas está organizado em função do número atômico, 1, 2, em ordem crescente. Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui, a gente já pode dizer que é falso. O item 1, aí você já vai aqui, ó, eliminando, ó, porque você tem que ter um macete de prova. Isso aqui não pode ser, isso aqui não pode ser, essa aqui também não pode ser, a letra D, porque contém a alternativa 1 e a alternativa 1 é falsa. 2, temos um total de 118 elementos, onde o de maior número atômico corresponde ao gás nobre organessônio. Então é esse aqui, ó, ele está se referindo. É uma pergunta meio chatinha, mas é bom saber. O primeiro elemento da tabela periódica é o hidrogênio. O último elemento é o organessônio, tá ok? Então é verdadeiro. E é um gás nobre, né? Porque, ó, essa coluna 18 aqui, ó, é conhecida como os gases nobres. Deixa eu ver aqui os números aí, verdadeiro, né? Então a gente já pode, ó, não pode nem dizer nem a letra C nem a letra E, porque todas as duas contêm a alternativa 2. 3, os elementos metálicos fazem parte do maior grupo de elementos presentes na tabela periódica, né? Correto, né? Os elementos metálicos, sim. Voltamos lá, ó. Toda essa parte aqui eu vou dar para vocês, ó. Toda essa parte aqui, ó. O silício também. Isso aqui é daqui e aqui, ó. Fora essa parte aqui são tudo metais, ok? Essa parte aqui que está em cor em verde, né? Ela é os semimetais e o restante são não metais e gases nobres. Então, a maior parte da tabela periódica contém metais, tá ok?
verdadeiro, né? Então a 1 e a 3 já vai verdadeiro. A estrutura da tabela periódica, vamos julgar agora a alternativa 4. A estrutura da tabela periódica atual é composta por 18 grupos, ok. 9 períodos não, são 7 períodos. Deixa eu voltar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Então aqui ó, a alternativa C aqui é falsa, então a alternativa C também não pode ser. Então a alternativa letra E, ok? Gente, na prova não vai ter tabela periódica. Essas informações aí são informações básicas, assim, que para quem está fazendo a Olimpíada de Química, né, você tem que estar dominando. Vamos para a terceira questão aqui. A diferença de polaridade das moléculas. Então ele vai falar aqui de moléculas polares e apolar. É fundamental para a determinação da geometria da molécula analisada, né? A molécula polar possui nuvem eletrônica num sentido específico, proporcionado pelo elemento mais eletronegativo, enquanto que a molécula polar há uma anulação das cargas que ela constitui, levando em consideração essas ideias e os compostos covalentes a seguir com as respectivas estruturas. Então, pessoal, ele quer que você diga, né, se está correto ou errado, né? Afirmativa. O tema aqui é geometria molecular. Então ele deu aqui um hidreto de berílio. O que é um hidreto? É um composto, né, onde você tem um metal e um hidrogênio. Então isso aqui é hidreto de berílio. O berílio, né, ele é bem famoso porque o número atômico dele é 4. Então a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2. Então ele tem, ó, a camada de valência dele tem 2 elétrons. Então a gente vai, ó, pela estrutura de Lewis, desenha um elétron aqui e outro elétron aqui. Aí você tem o hidrogênio, né? O hidrogênio tem número atômico igual a 1, então 1s1. Então aqui vai ficar, ó, H e H. Então, ó, essa geometria aqui, ela é linear, porque de uma maneira bem simples assim, é a geometria com menor energia, ok? Não há repulsão. Você tem que estudar um pouco a teoria dos pares de repulsão. Então aqui quando ele afirma, ó, o hidreto de berílio tem geometria linear, correto. Aí o CH4, né? Isso aí é clássico, gente. Carbono com 4 ligações, só pra gente adiantar, ele forma um tetraedro, né? H aqui, H aqui e H aqui. Então ele forma um tetraedro, isso aqui, ó. É uma figura geométrica, então tá correto também. H2O, né, que é a água, geometria trigonal plana, não, né? A gente sabe que no ensino médio, a água tem uma geometria angular. Por que angular? Tem 2 pares de elétrons. Então, esses 2 pares de elétrons provocam a repulsão, provocando uma angulação aqui, ó, ângulos. Então aqui é falso. Então a gente já pode até eliminar, né? Onde tiver 3 é falso. Então tem 3 aqui, falso. E aqui também. Aí veja, a alternativa B não pode ser, né? Porque ele está dizendo apenas 1, 2, 4 e 5. A gente julgou como verdadeira a alternativa 1. Então já elimina também. A gente fica entre a alternativa A e a alternativa D, né? Aí o BF3, veja, é o boro. O boro também é bem famoso, hein? Ele forma um trigonal plano. Ok. Ele colocou aqui de uma maneira que não precisa você utilizar a teoria de repulsão dos pares. Ele colocou aqui moléculas bastante conhecidas na literatura. Então BF3 é trigonal plana e não piramidal, como ele fala aí. Não é uma pirâmide. Falso.
Aí NH3, ó, também é uma molécula bem manjada, né? NH3. A NH3 sim, é uma piramidal, forma uma pirâmide, se você dizer assim, uma pirâmide, né? Eu vou mostrar depois a vocês essas geometrias uma perspectiva melhor. Então aqui seria falso, porque ele está dizendo que tem geometria, falso não, né, gente? A NH3 tem geometria piramidal, como eu falei, pela influência dos pares de elétrons livres, né? Como tem esses dois pares, então é verdadeiro. Então 1, 2 e 5 apenas, né? Deixa eu mostrar essas geometrias aqui para vocês. Então seria a letra A. A Olimpíada de Química, tá ok? Ela, nesse caso aí, ela só pegou casos, né, assim, bem famosos. Então deixa eu digitar aqui, geometria molecular, que a gente vai ver aqui uns casos. Deixa eu pegar aqui no Wikipedia. Wikipedia é bom porque ele traz todos os casos de geometria molecular. Deixa ele abrir aqui. Tá carregando. Então, vê. Deixa eu trazer aqui. Então, ó, como eu tinha dito a vocês têm que estudar a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Essa teoria vai determinar o tipo de geometria que a molécula terá. Tá bem? Então aqui, ó, tem todas as geometrias, ó. Geometria linear. Deixa eu aproximar aqui. Deixa ele abrir, ó, geometria linear. Então aqui você tem, vamos dizer, naquele caso do berílio, o berílio seria o rosa aqui e os átomos de hidrogênio. Linear porque tem essa forma, né? Deixa eu passar para outra aqui. Essa aqui, ó, trigonal plana, né? Que é o BF3. Então você teria o boro aqui e o flúor, esses três flúor na extremidade. Deixa eu ver outro caso aqui. Angular, a água, H2O. Você tem oxigênio aqui com 2 hidrogênios aqui. E os pares de elétrons aqui e aqui. Essa aqui seria a geometria tetraédrica, que forma um tetraedro. Aí o que é um tetraedro, professor? Deixa eu mostrar aqui a vocês o que é um tetraedro. Tetraedro. Vou mostrar aqui a vocês. Pronto. Tetraedro é essa figura aqui, ó. Tá vendo? 3D. Deixa eu aproximar mais ela aqui. Então, ó, essa figura aqui é um tetraedro. É como se, ó, vamos voltar lá. Se você imaginar, ó, você tem aqui, aqui e o tetraedro saindo do plano, né? Esse é o tetraedro. Essa daí é a piramidal, que forma uma pirâmide, ok? É como se fosse uma pirâmide. Essas aí são outros tipos de geometria. Mas assim, gente, é importante você saber esses principais tipos, né, de geometria, tá ok? Em virtude de a prova ter cobrado as maneiras mais básicas, né? Nem o correto aqui seria, para você descobrir a geometria, você saber os números atômicos, né? Como ele não deu, por que ele não deu? Ele presume que você saiba o básico de geometria molecular, tá ok? Então era isso, gente. Vou encerrar por aqui e até a próxima aula.